Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Você pode ficar aqui nesse vídeo para ouvir essa pequena porção da palavra do Senhor que Ele nos envia no dia de hoje, e que já possa curtir, comentar e compartilhar, né? E que Deus venha abençoar a vida de cada pessoa, porque quando a gente busca conhecer, se alimentar da palavra do Senhor, nós só temos a ganhar, nós só temos a receber as bênçãos dos céus. E a devocional se encontra aqui no livro de Efésios, o capítulo 6 e o versículo 18, que vai dizer assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Aqui fala sobre a oração, que nós não devemos desistir de orar, que nós não devemos desistir de levar as nossas súplicas e os nossos clamores diante de Deus, orando sempre em espírito, através do Espírito Santo, pedindo a ajuda dele, porque ele quem intercede por nós, né? Ele quem se achega ao Pai, pois ele é o nosso consolador, é aquele que sabe o que a gente pensa, ele sabe o que a gente quer, ele sabe o desejo e o anseio do nosso coração. Então ele ora ao Pai com gemidos inexprimíveis, para que Deus atenda os nossos clamores. Então a gente não deve desistir de orar, a gente deve perseverar na oração, suplicando a Deus, clamando a Ele misericórdia, porque só Ele pode resolver os nossos problemas, não existe outro. Se algo está difícil de ser resolvido, se tem uma causa impossível, é Deus que resolve. A gente faz a nossa parte, a gente faz até onde a gente consegue, mas sempre orando, suplicando e vigiando, né? Porque o inimigo anda ao nosso derredor, né? Bramando, né, como um leão, querendo tragar, mas a gente deve estar sempre em vigilância diante de Deus, não só orar, mas também vigiar, né, para que a gente não venha cair nas ciladas do inimigo, porque o inimigo usa de situações e brechas para tentar nos enganar e nos iludir. E às vezes a gente está passando por algo tão difícil e às vezes chega uma solução super fácil que a gente acha que é de Deus, mas se a gente não estiver vigilantes, a gente acaba caindo nessas armadilhas do inimigo. Então que o nosso coração esteja voltado sempre para Deus, clamando a Deus o tempo todo, orando em espírito. Orar em espírito é você passar o dia conversando com Deus, é você estar ali em comunhão, em contato com Ele o tempo todo, conversando com Ele o tempo todo, né? Ele atende essas orações também, quando a gente está trabalhando, quando a gente está fazendo algo e a gente está ali conversando com Deus em espírito. Ele ouve o nosso coração, Ele ouve a nossa mente, Ele sabe até o que a gente ainda vai falar, que ainda nem saiu da nossa boca, dos nossos lábios. Ele já sabe, pois Ele conhece o nosso íntimo. Então só Deus que pode resolver a nossa situação e os nossos problemas. E Ele não vai deixar os seus filhos desamparados. Ele vai atender o clamor de cada um no tempo certo e na hora certa. O nosso dever é colocar a nossa confiança totalmente em Deus, clamando a Ele sempre em nome de Jesus Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar. E Ele fala que a gente deve pedir tudo em nome dEle. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa saúde, que seja uma saúde abençoada, saudável, cheia de vida, para que a gente possa dar frutos para Ti, frutos de alegria, frutos de arrependimento, frutos de paz. Jesus veio para nos ensinar a viver uma vida de retidão diante de Deus. Jesus veio para nos resgatar da maldição do pecado. Jesus veio para nos resgatar da morte e nos dar vida abundante. E quando ele foi ao céu, assunto ao céu, ele deixou o Espírito Santo, que é o amigo consolador,
nosso amigo consolador, e Ele leva as nossas orações e as nossas petições diante de Deus, porque muitas vezes a gente não sabe como pedir, mas Ele intercede ao Pai por nós da forma correta. Então a gente deve pedir sempre a direção do Espírito Santo, o Espírito Santo que tem que ser o nosso guia. Ele deve conduzir os nossos passos, né? Porque muitas das vezes a gente caminha por caminhos errados, toma decisões erradas, porque a gente não consulta a Deus, a gente não pede a direção do Pai e a gente não é guiado pelo Espírito Santo. Mas quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, Ele vai nos conduzir sempre aos caminhos retos do Senhor. E aqui também fala para a gente orar sempre pelos santos, né? Pelas pessoas de Deus, pelas pessoas que estão ali buscando a Deus, clamando a Deus, nossos irmãos em Cristo. A gente deve estar sempre orando por eles. Todos nós devemos orar um pelos outros, né? Esse é um pedido do nosso Deus, é um mandamento dele para as nossas vidas, que a gente não deve orar só por nós, só pelos nossos, devemos orar por todos, até pelas autoridades, nós devemos orar pelos governantes, né? Nós devemos direcionar nossas orações para todas as pessoas, orar pelas nossas cidades, pelas nossas crianças, pelas famílias, pelas empresas, né? Para que as cidades tenham mais empresas para gerar emprego para as pessoas, para que as pessoas venham ter da onde tirar os seus sustentos, né? Sustentar a sua família, a sua casa. Então nós devemos estar sempre em oração por todos, não só por nós. Devemos orar pelos nossos irmãos que são perseguidos por causa da pregação do Evangelho. Tem muitos países que a palavra do Senhor não pode ser pregada. Tem muitos países que ninguém pode orar a Deus, clamar a Deus, porque são perseguidos, porque eles não aceitam, porque eles se acham o único Deus, né? Mas o Deus Todo-Poderoso é o Deus Criador de todas as coisas, que está em todos os lugares, e nós devemos orar por todas as pessoas também. Então, que a gente possa clamar a Deus, continuar clamando, não desista de orar. Clame a Deus que na hora certa Ele vai atender o seu clamor, porque para tudo tem um tempo certo de acontecer as coisas. Persevere em oração, busque a Deus de todo o coração, que no tempo certo Ele vai te atender, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a vida do seu coração, você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por cada pessoa que está passando aqui, que ouviu essa palavra e está ouvindo essa oração, que elas possam receber essa palavra, essa oração na vida delas, que elas venham ter mais comunhão contigo, que elas venham ter o desejo de te buscar cada vez mais. E eu venho te pedir, Pai, que o Senhor abençoe a cada uma, Pai amado, que elas não desistam de orar, que elas não desistam de buscar a tua face, a tua presença. Se os problemas estão difíceis, Pai, que o Senhor possa dar forças para elas, que o Senhor possa conduzi-las aos caminhos do Senhor, que o Espírito Santo vá ao encontro delas, Pai amado, e incentive elas a orar cada vez mais e a buscar o Senhor de todo o coração, pois só o Senhor pode resolver os nossos problemas, Pai amado. Que o Senhor incline os teus ouvidos para nos ouvir, para nos atender, Pai amado, pois tem problemas que são difíceis e nos abate demais, Pai amado, e só o Senhor tem condições de resolver o impossível na nossa vida, Pai amado. Eu clamo ao Senhor, resolve o impossível da vida de cada pessoa, resolve o impossível das pessoas que não sabem mais o que fazer, Pai, que clamam ao Senhor dia e noite, que o Senhor possa atender o clamor e o pedido de cada uma. Eu coloco cada uma dessas pessoas em tuas mãos, que o Senhor vá ao encontro do lar delas, da casa delas, possa abençoar a casa, a vida delas, a família delas, que o Senhor possa abençoar a minha casa e os meus, que o Senhor possa nos proteger, nos guardar e nos livrar de todo o mal, Pai amado. A nossa casa e os nossos estejam protegidas por Ti, debaixo do Teu esconderijo, onde possam cair 1000 do lado, 10.000 à direita, e nós não sejamos atingidos, Pai amado. Eu peço ao Senhor e te agradeço, crendo e acreditando que o Senhor atenderá aos nossos clamores. No precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Amém.